Freud tenha criado uma teoria, só que é baseado em observação. Então ele não tirou isso da cabeça. A teoria dele pode não ser correta do nosso ponto de vista, mas as crianças têm esse desejo. Tá? Crianças têm esse desejo sim. Isso não é historinha não. Fale, mostrar ao outro, ao mundo, a sua potência. O garoto se gaba de ter, a menina não ter, tá? Segundo Freud. Olha só, eu tenho e você não tem. Gratificação nessa fase fálica. Poder de mostrar, impor, admitir, exigir, subordinar, competir, ganhar, não perder sobre espaço, ser reconhecido como admirado. Fixação. Quando a pessoa fica fixada nessa fase. Eu tenho uma história depois para contar sobre isso bacana. Vaidade, egoísmo, baixa autoestima, timidez, desvalorização, homens se vangloriam das proezas sexuais, tratam mulheres como desprezo, mulheres levianas e promíscuas. Teve um caso de um cara que ele era irmão de um ator global, o irmão dele era famoso, o irmão dele era bonitão, e o cara também era bonito, o cara era bonito. E ele tinha, esse cara, ele leu uma revista onde falava que os africanos, eles tinham um pênis médio de 17 centímetros. E o pênis dele tinha 14 centímetros. E ele ficou maluco com aquilo, ele leu aquela revista e ficou doido. E aí ele foi procurar um psicólogo. Qual foi a reclamação dele? Que ele tinha um pênis pequeno e ele não conseguia lidar com aquilo. E aí o psicólogo foi tratar essa ideia. Bom, mas por que você tem pênis pequeno? Qual é a média do brasileiro? 14. Mas ele viu que a média dos africanos era 17. E aí depois ele leu essa matéria, que o pênis do brasileiro tinha 14 centímetros, a média. Ele ficou tranquilo, voltou ao normal. Tá? Depois ele voltou, porque ele leu que a média do brasileiro era 15, não era 14, então ele estava por quê? Abaixo da média. Pergunta chata. Por que esse cara estava assim, segundo Freud? Por que aconteceu isso com ele, segundo Freud? Por que aconteceu isso com ele? Exatamente. É a ideia de que ele não era tão homem quanto a maioria era. Isso é uma ideia muito boa. Por quê? Isso está ligado ao que? A vaidade. Baixa autoestima está ligado ao que? Quem chuta? Por que existe baixa autoestima? A comparação, a baixa autoestima está ligada à comparação. Mas por que ela existe no final das coisas? Dentro dessa ideia de Freud. Por que esse cara tinha uma baixa autoestima? Por que ele se sente irritado? Primeiro, vamos lá. Ele tinha uma reclamação, eu não contei. Ele tinha uma reclamação de que quando as pessoas olhavam para ele, ele já se sentia envergonhado. Por que ele se sentia envergonhado? Por causa do pênis. Mas quando a Juliana olhava para ele, a Juliana olhava também do pênis. Quando a gente olhava para ele, a gente olhava também do pênis. Tem como saber alguém olhando o tamanho do pênis por alguém olhando assim esteticamente? Não. Mas por que ele se sentia menosprezado? Porque ele era um cara narcisista. Pessoa narcisista é o quê? Uma pessoa vaidosa. Pessoas vaidosas, elas podem desenvolver baixa autoestima, porque na verdade elas são orgulhosas. Ao contrário. Tá? Por que uma pessoa ela fica sempre triste quando ninguém elogia ela? Porque não é porque ela é coitadinha, porque ela é vaidosa. Ela está querendo aplauso, ela não recebe, então ela desenvolve uma baixa autoestima. Tá? Então Freud vai dizer que esses caras que chegam assim, peguei 50, pô, sou o cara. Na verdade, esse cara ele pode ter uma baixa autoestima. Tá? E aí tem que se vangloriar para poder ficar lá em cima. Porque na verdade ele é um cara vaidoso,
mas ele não se acha tudo aquilo que ele fala, porque ele tem uma fixação fálica. Ele precisa o tempo todo estar falando do poder. Vou trazer isso para dentro da igreja. É o tipo de cara, por exemplo, que tem que falar, caramba, Deus me usa. Ou, pô, caramba, viu minha pregação, viu não sei o quê. É aquela pessoa que tem que estar sempre com o quê? Fazendo o quê com o seu ministério? Segundo Freud, não segundo a Bíblia. Tá? Segundo Freud, é o tipo de gente que tem que estar o tempo todo fazendo o quê? Reafirmando quem ele é para os outros. Olha, eu sou teu líder, eu sou não sei o que lá. Não é uma coisa porque a pessoa pisa fora da Bíblia, não. Mas é uma coisa assim, para reafirmar que ele tem poder. Tá? Isso na fase fálica. E a mulher, por exemplo, pode ficar muito leviana. Sabe aquela mulher que a gente olha e parece que é homem? Mulher que fala de sexo liberadamente, fala, ah, bonita, o negócio é transar, o negócio é gozar. Segundo Freud, essas mulheres elas têm fase fálica. Por quê? Porque elas competem com o homem. Elas querem ser como um homem. Tá? São as feministas, por exemplo. Tá? Então, pessoas que ficam presas nessa fase desenvolvem isso. Tem mais alguma coisa na fase fálica? Especialmente as da mandonismo e disputa de poder. Outro conceito de mãe fálica designa uma atitude materna peculiar para com o filho, que pode ser observada desde a gestação. O filho representa algo vital para a mãe, o atributo mais importante da vida dela, portanto, psicologicamente inseparável. Porém, deve ser ressaltado que a mãe fálica não é necessariamente uma mulher enérgica ou masculina. Isso é, sobretudo, uma mulher sem um homem ao seu lado. Isso. Uma mulher cujas aspirações libidinais se centram na figura de seu filho, de modo a poder absorvê-lo e ao reforçar a fantasia de que todas as mulheres podem dispensar os homens, porque elas também seriam possuidoras de um pênis. Então, seria assim, a mulher tem um filho e não tem marido. Aí cria o filho com a ideia de que o homem não presta. Não, o homem não presta, a gente se basta. Né? Ou então, se a mulher tiver um filho homem, a ideia é de que nenhuma mulher presta. O filho sempre deve um bom e nenhuma mulher presta. E aí, essas pessoas tendem a colocar os seus sonhos no filho, a projetar o sonho no filho. Já viu essas sogras que são capeta? A que inferniza a vida da irmã, já? É desse tipo aí. É desse tipo aí. Então, a mulher é a mulher fálica, ou seja, tudo ela. Tudo ela. Tipo, o filho tem que ser dela para sempre, o filho tem que fazer a profissão que ela quer. Se o filho quiser uma outra coisa, não pode. Entendeu? Não, pode casar, mas casa aqui do lado, mora aqui junto, coisa do tipo. Entendeu? A mulher que fica no centro mandando. E aí a gente sabe que, biblicamente, isso existe. Biblicamente isso existe. Essas ideias, elas existem de verdade. Agora, se acontecem dessa forma, é que é a questão. É uma teoria de Freud. Mas que essas coisas acontecem na vida real, acontece. Tá? Só que Freud, por isso que dizem aí, Freud explica. Freud tentava explicar tudo. Mas se ele explicava da forma correta ou não, é outra história. Tá? Mas a gente olha, por exemplo, na Bíblia, quando a gente fala do espírito de Jezabel, a gente vê que o espírito de Jezabel é um espírito matriarcal, é um espírito mandão, é um espírito autoritário. Ela teve filho? Jezabel? Não. E agora eu não lembro, acho que ela teve filho, não, acho que ela não chegou a ter filho com Acabe. Não lembro agora, eu estou dando para você. Ela morre, Acabe morre, eu não lembro se eles. Eu acho que ela não chegou a ter descendência, não. Ela não chegou a ter descendência, não. Ela também é uma mulher nova, não era uma mulher velha. E ela não se preocupava muito com o filho também, se preocupava mais com o poder, com a autoridade, mas não lembro. Depois de procurar na primeira rede, eu vi para você. Mas eu não lembro que ela teve filho, não. Continua aí, Ivan. Agora é a outra fase. Já passou para a latência? Isso. Pode ler. A etapa seguinte é a do período de latência, que ocorre entre 5 e 6 anos até a puberdade, período da maturação total dos órgãos sexuais.
Nesse período, a criança consolida os hábitos de caráter que ele ou ela desenvolveu nos 3 estágios iniciais de desenvolvimento psicológico e sexual. Independente da criança ter resolvido com sucesso o conflito edipiano ou não, os impulsos instintivos do id são inacessíveis para o ego, porque os seus mecanismos de defesa reprimiu-os durante a fase fálica. Assim, estão latentes, ocultos, e a gratificação está atrasada. A criança deve derivar o prazer da gratidão, da gratificação do processo do pensamento secundário, Quando parar no ponto aí, você chegar no ponto certo. que direciona os impulsos libidinais para atividades externas, tais como educação, amizades, passatempos e etc. Isso é muito bacana. Por quê? Quando a gente começa a ver a criança, quando ela passa da fase anal, fálica, é a fase do que? Da repressão. Ela faz cocô na calça, ela começa a querer se exibir, ficar botando a mão no pintinho, né? Quer ficar vendo a menininha pelada. O que os pais normalmente fazem? O que os pais fazem? Oi? Não ligo. Isso faz mil anos, né? Mas o que normalmente o pai faz? Repreende. Acha até rir, mas por questão de educação, repreende. Por quê? Se você tem uma filha, o Manuel tem um filho, o filho dele tenta fazer alguma coisa com a tua filha, você vai reclamar com ele. Aí o que ele vai fazer com o filho? Não pode fazer isso, aí repreende a criança. Quando chega nessa fase da latência, o que é latência? Alguma coisa que existe, mas está escondido, está ali latente. Fica dentro de você, tipo que é adormecido, está latente. Está lá, mas parece que não está. Né? Tipo um dom. Você tem um dom, pode não exercer o dom está latente, você não vê o dom, mas o dom está lá. Nessa fase da latência, é aquela fase que a criança ela começa a parecer que não tem desejo pelas meninas. Sabe aqueles meninos que tem nojo de menina? E dá um beijinho na menina, aí todo mundo fala, isso aí é boiolinha. Pô, tu é gay, cara, tá maluco? Vai lá, pega a garota lá. Aí o garoto fica tímido, o garoto fica com vergonha. Tá? Por quê? O garoto não tem desejo pela menina? Os irmãos acham que é isso? O garoto é gay de verdade? O que os irmãos acham? Oi? Ele não gosta de se expor. O que mais? O que mais? De repente os pais educaram ele falando que ele tem que respeitar a filha dos outros. E aí ele não faz. Só que aí o que vai acontecer? Muitas pessoas vão entender isso como sendo traços de gay. Não, o garoto tem que meter mesmo lá, a mão lá, tem que meter lá o piu-piu na menina, porque isso é coisa de homem. Na verdade, o garoto ele tem desejo sexual, só que ele começa a voltar a atividade dele mais para outras coisas. A fazer amizade, pode ver que nessa fase fica mais menino com menino, menina com menina. Você tem, por exemplo, um maior foco nessa idade do garoto querer estudar, querer conhecer coisas novas, querer brincar. Ele se preocupa mais em brincar do que em namorar. Tá? Então, essas pulsões sexuais, elas são desviadas. Não é que ele não tenha, mas ele começa a ter mais prazer em brincar, por exemplo, em estudar uma atividade do que propriamente namorar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer que o nosso filho namore cedo, porque a gente pode estar fazendo com que ele não atravesse uma fase normal da vida dele. E aí, ali tem a formação da consciência, nessa idade, do moral, do ético. Ele pode sair agora, igual ele era criancinha, sair pegando lá na periquita da menina, igual ele fazia com 2 anos de idade. Quando ele tinha 2 anos de idade, ele fazia isso, todo mundo ria. Agora ele com 10 anos, se ele faz isso, o que acontece? Se o filho do Wander faz isso na igreja, o que vai acontecer? Vai tomar uma surra do pai e da mãe em casa. E com certeza vai tomar uma surra do pai e da mãe, por quê? Porque agora a gente sabe que ele tem consciência do que ele está fazendo. E aí nesse período que ele tem o senso moral e o senso ético. Ele começa a entender o que é o certo e o errado. Então,
tem que tomar muito cuidado ao ensinar a criança. Por quê? Porque a gente pode estar colocando conceitos errados na mente da criança. A gente pode estar ensinando o que é errado para a criança como certo. E aí o que a criança vai fazer? E aí? Tu bota lá a roupa de 2 centímetros na garota. Manda ela rebolar, ela rebola mesmo. Aí ouve aquele funk lá, maluco lá, que senta, não sei o que, quica, não sei o que lá. A criança vai ter algum pudor? Aí quando ela começar a namorar com 12 anos de idade, ela vai engravidar. Ó, por quê? Porque ela não tem moral, ela tem uma moral. Só que a moral dela é uma moral muito o quê? Baixa. Só que pode ter o outro lado também. Tem pai e mãe que não deixam de fazer nada. E aí o que vai acontecer com essa criança? O que pode acontecer com ela? Se tudo é errado, tudo que a criança vai fazer é errado, o que pode acontecer com ela? Quando tiver uma oportunidade, pode querer fazer, pode ser. O que mais? Pode ser uma criança super retraída, pode ser uma criança super dependente de pai e mãe que não sabe fazer nada na vida, vai virar um adulto que não sabe tomar decisão para nada, pode ser um adulto que vai ser extremamente dependente da aceitação dos outros, pode ser aquele tipo de adulto assim, e agora, faço ou não faço? Mas por quê? Porque o pai e a mãe não deixaram tomar nenhuma atitude. E aí, a criança não desenvolveu uma característica da assertividade. Ela vai ter sempre medo de errar. Então, aqui, na formação da consciência do senso moral, o que é super importante na vida de uma criança, por exemplo? O que é super importante nessa época aqui, na vida de uma criança? Para a formação do senso moral e ético. Sim, mas existe uma coisa que o acompanhamento é importante, mas acompanhamento com o quê? Você faz um acompanhamento, mas como é que é o acompanhamento? O que você faz no acompanhamento? Você só fica junto? Você deixa a pessoa desenvolver. Você deixa a pessoa desenvolver, mas o que você tem que fazer? Uma criança de 6 anos, uma criança de 7 anos, 8 anos tem consciência das coisas completa? Não, mas você precisa observar. Lembra que está formando a consciência e o senso moral e ético. O que ela deve aprender para poder desenvolver bem isso aqui? A moral. Que é certo e que é errado. Aonde ela aprende isso? Em casa, não? Em casa. Mas no exemplo do pai e da mãe? No exemplo do pai e da mãe, muito bem. Mas aonde? Mais propriamente dito. Na família. Mas e se for uma família ridícula? Uma família sem pudor nenhum? As atitudes? Ensina o teu filho no caminho a qual ele deve andar e ainda quando crescer ele não se desviará. Aonde a criança deve na igreja. Mais propriamente dentro da palavra. Tá? Por isso que levar a criança à igreja é super importante, porque isso está formando a consciência e o senso moral e ético dele. Quando os pais, a Juliana falou muito bem, eu acho que o Manuel também, os pais são um exemplo dos filhos, é o ideal. É o ideal. Mas se os pais não forem convertidos, como faz? Então, os pais eles devem ser o exemplo dos filhos dentro da palavra, porque a Bíblia é o que vai moldar o senso moral e ético. O senso moral e ético não é o que a criança acha ou deixa de achar. Quando você ensina dentro da Bíblia, a criança vai entender que o que ela faz de certo e errado está baseado aonde? Dentro da Bíblia. Tá? Por isso que a Bíblia é super importante nessa questão da consciência. Por isso que é mais difícil você pegar um velho e imputar na cabeça dele que ele está errado. Porque a consciência dele, de certa forma, está formada. Uma criança está se formando. É mais fácil você pegar uma criança e botar na cabeça dela, olha, essa atitude está errada, do que você pegar uma mãe e dizer para ele que ele está errado. Ele vai te dar N argumentos. Não, porque eu sou pai, você não pode falar, porque eu sou mãe, porque eu já criei meus filhos, porque eu já passei por isso. Uma criança, não, uma criança está formando o senso dela de moral e ética. Por isso que uma mãe e um pai, quando ensina dentro da palavra para a criança, ela não está ensinando conhecimento, ela está ensinando o quê? Uma moral e ética. Isso ela leva para onde? Para a vida toda. Nós somos baseados pela nossa moral e pela ética. Você é o que você é pela sua moral e ética.
Se você é uma pessoa de caráter, é porque você tem moral e uma ética equilibrada. Se você não é uma pessoa de caráter, é sinal que você não tem uma moral e uma ética equilibrada. Tá? Isso se desenvolve nessa fase de latência, com maior intensidade. Desenvolvimento do ego e do superego é onde o superego começa a se desenvolver. O superego está envolvido com o quê? Com o que o superego está envolvido? Superego aqui, ó, está envolvido o quê? Com regras. Então, botar limite na criança é importante. Tem pai, por exemplo, que deixa ele fazer tudo. Ah, deixa fazer tudo. Vai fazer, vai lá, faz. Né? E se alguém vier falar alguma coisa, fala que manda vir falar comigo. Isso faz a criança não ter o quê? Limite. Ela não vai ter limite. E isso, por exemplo, vai fazer com que as crianças cheguem na escola e batam na professora, por exemplo. Vai e bate na professora. Quando você vai analisar, os pais têm muita culpa nisso aí. Porque dentro de casa normalmente é assim. Tá? Normalmente dentro de casa é assim. A tranquilidade, a criança é mais tranquila. Ela não fica o tempo todo querendo descobrir o sexo. Ela fica mais tranquila. Período escolar acadêmico é onde ela está começando a ir para a escola. As relações sociais com pares. Tá? Fase de exploração intelectual e social. Ela começa a sentir prazer em descobrir as coisas. Né? Autoconfiança, habilidade social, de comunicação, isso na fase da latência. Então, ela tem um desejo sexual lá, só que ela não usa tanto. Tá? Não usa tanto. E aí? Continua lendo. Quaisquer neuroses estabelecidas durante este período do desenvolvimento psicossexual pode derivar da resolução inadequada tanto do conflito de édipo ou do fracasso do ego, para direcionar suas energias para atividades socialmente aceitáveis. Então, aí diz aqui, ó, surgimento de sentimentos de pudor e repugnância, a identificação com os pais, a identificação das depressões, ou seja, meu pai é o cara, tipo, meu pai é bombeiro, quero ser bombeiro também, meu pai é o melhor, né? Quero ser igual a minha mãe. Tá? Começa muito nesse período aqui. A intensificação das depressões e o desenvolvimento da sublimação como característica do período de latência. Então, a criança começa a ficar mais o quê? Reprimida. Tá? A criança começa a ter medo, por exemplo, nessa fase, ela começa a ter fobia, ela começa a ter medo das coisas, começa a chorar à toa, começa, filho, faz, aí o filho tem medo, porque esse período é o período que intensifica isso. Começa a ficar mais intensificado. Tá? A criança vai lá e acontece alguma coisa na escola. Ela não fez nada, mas ela acha que o pai vai brigar com ela já reprime aquilo. Tá? Por quê? Ela já começa a identificar que o pai dela, por exemplo, é um pai agressivo, a mãe é agressiva, que o pai não entende, a mãe não entende. Isso começa muito nesse período. Tá? Sentimento de pudor e repugnância começa a se desenvolver muito nessa fase, tá? A fase de latência, onde ela começa a ter nojo das coisas, aquelas garotinhas, tipo a Maria Joaquina, com o narizinho em pezinho, tá? Tipo, não me misturo com negro, né? Negro é sujo, tá? Coisa do tipo, você acha patricinha, começa muito nesse período, tá? Começa bastante aqui. Pode continuar. Agora é a próxima etapa. Pode passar. A quinta etapa é a fase genital, Que é na puberdade, 12, 13 anos, por aí. ou por outras palavras, da puberdade e da adolescência. Aqui, entende-se que com o aumento das energias sexuais, ativam-se todos os conflitos não resolvidos dos anos anteriores. O que seria a razão pela qual a adolescência ser povoada de emoções e conflitos? A fonte de prazer sexual expande fora da mãe e do pai, e assim o indivíduo desenvolve um interesse sexual forte em pessoas de fora da família. Se durante a fase fálica a criança estiver, ainda que inconscientemente, atraída para o genitor do mesmo sexo, há a possibilidade de que relações homossexuais ocorram durante a fase genital. Exatamente, na adolescência, né? Então você vê que
dos adolescentes é onde começa a aparecer, né, aqueles trejeitos. Pode continuar. Durante a fase genital, o ego e o superego tornam-se mais desenvolvidos. Isso permite que o indivíduo tenha uma forte mais realista que tenha uma forma mais realista de pensar e estabelecer uma variedade de relações sociais além da família. O estágio genital é, portanto, a última etapa e é considerado o mais alto nível de maturidade. Nesta etapa, o adulto torna-se capaz dos dois sinais de maturação, trabalho e amor. O grau em que um indivíduo atinge o nível genital é visto por freudianos como inversamente relacionado com a suscetibilidade à neurose. A fixação em níveis psicossexuais anteriores vai dificultar o desenvolvimento dos relacionamentos sexuais normais. Exatamente. Então, tem esse quadrinho aqui, que nós vemos mais ou menos como é que é o estágio do desenvolvimento. Tá? Fase oral, de 0 a 18 meses, boca, conflito, desmame, quando você começa a desmamar e começa a ter um conflito. Consequências, dependência, agressividade verbal, gosto pela discussão, tendências exageradas e satisfação oral. Tá? Você provavelmente deve conhecer muita gente que se enquadra nisso aqui. Segundo Freud, é porque essa pessoa teve uma fixação oral, né? Uma fixação oral, e aí de repente desmamou muito cedo, segundo Freud, não teve aquele amor maternal, de repente a mãe podia ser uma mãe muito agressiva, né? A mãe podia ser uma mãe que não ligava, podia ser aquela mulher macho, e aí desmamou muito cedo, porque não passou por aquele carinho, por aquela ternura, e a pessoa teve uma fixação oral. Tá? Segundo, um estágio, aqui está estágio, né? Eu coloquei errado, mas é um estágio anal de 18 meses a 3 anos, é a zona erógena, conflito, aprendizagem do controle da defecação, tendência para a crueldade. Tá? Segundo Freud, os masoquistas, sadomasoquistas, as pessoas mais voltadas para a perversão, como psicopatas, eles tendem, né, desde criança a terem essa questão da violência muito explícita. Tanto que todos os psicopatas, eles têm atividades na infância com animais. Eles matam animais, eles praticam o que eles praticam com adultos. 100% deles fazem isso primeiro com animais. Na infância eles já pegam os animais lá e cortam a cabeça, botam dentro da privada, da descarga, já são violentos. A violência é a rebeldia. Tá? A violência é a rebeldia. Tá? Estado falho. 3 a 6 anos, órgãos genitais, complexo de Édipo e Electra. Tem personalidade bipolar, as consequências, não quer dizer que seja, mas quando fica na fixação. Personalidade bipolar e falta de maturidade no plano afetivo. Né? Ou seja, a pessoa pode ter essa ideia de poder desvinculado. Ela pode ser tanto uma pessoa que vai para um lado mandão, quanto pode ser uma pessoa bonachona. Tá? Tem problema com o poder. O estado de latência centra-se no mundo físico e social, não no corpo, ou seja, a criança não tem mais a ideia de que só tem ela começa a descobrir que tem outras crianças, outras pessoas, ela quer brincar, não tem conflito, por quê? Porque aquilo está oculto dentro dela. Então a gente começa a aprender aqui que só existe conflito quando acontece o quê? Confronto, conflito é um confronto. Aqui os conflitos acontecem por quê? Quem imposto? Oi? Quem imposto? Porque é imposto, beleza. Mas por que aqui também é imposto muito? Mas por que aqui não acontece? Já até a moção de Charlie Brown fala isso. As falhas. Por quê? Porque não importa o externo. Segundo Freud, os psicanalistas, o que vai importar é como você interpreta as coisas. Aqui, a criança, ela começa a não centrar muito nela, ela centra mais no externo.
E aí o que vai acontecer? Ela não vai ter conflito. Por quê? O mundo pode estar caindo ao teu redor. Se você tiver paz, o que vai acontecer com o seu interior? Vai continuar na paz. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o homem, né, o homem que crê em Deus, ele não teme as más notícias. As más notícias, elas ocorrem, elas acontecem. Não acontece? Não está acontecendo o tempo todo? Mas por que o homem que crê em Deus, ele não teme as más notícias? Porque ele tem o quê? Paz interior. Então a criança nesse período, ela começa a não ter crises, entre aspas, porque ela começa a centrar mais no lado exterior, ela começa a centrar mais nas atividades interpessoais, coisas que antes ela não fazia, ela começava a focar nela, ela focava mais no seu corpo e tudo mais. E aí não tem fixação, por isso, não vai ter fixação, porque está latente, está lá dentro, mas ela não está vendo, a gente não está vendo, o desejo está lá, mas ela não faz, tá? E depois no estágio genital. Aí no estágio genital, após a puberdade, os órgãos genitais, eles vão começar a ter uma outra conotação. Aí é que está, aqui tem muito foco no órgão genital, mas a criança tem a mesma desenvoltura de um adolescente? Aqui ela vai começar a ter desejo, segundo Freud, sim. Por quê? Porque esses órgãos têm sensores ali, tem neurotransmissores que dá prazer. Mas aqui vai ter um prazer muito mais específico. Por quê? Porque um adolescente já começa a entender mais o que é sexo do que uma criança. E aí que está o grande problema. Quando você começa a antecipar